Creio que vai ser uma palavra muito rica para nós hoje. Verso 23. A hora que você encontrar, você vai dar um brado de glória a Deus aí. Estão encontrando, né? Amém, queridos? 1 Tessalonicenses 5, 23. Se for fazer esse fundo, capricha. Capricha nos trinques. Se você vê que você vai engasgar, pede ajuda para a jovem aqui. Amém? Faz o solo nesse aqui, filha. Esse teclado está muito xoxinho demais. Faz aqui. Isso. Amém, irmãos? Ah, pastor exigente esse. Faz ali um solinho, capricha no trem aí. Faz bem bonitinho. Faz igual lá do Brasil, lá, vai. Sabe aquele... Ah lá, então, Deus, é esse mesmo. 5, 23. Amém? Como sempre, eu quero pregar 15 minutos. Como sempre, eu quero terminar logo. Mas eu piso aqui, Deus fala, espera mais um pouco, fala ao teu povo o que eu peço para você falar. Então quero falar uma palavra hoje que nasceu num momento de oração. Não que ela já não existia, ela sempre existiu. Mas veio uma interpretação no meu coração e eu quero passar a você. Diz assim o versículo: o mesmo Deus de paz o santifique no vosso espírito, na vossa alma, e o corpo seja conservado íntegro, inteiro, irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler de novo? Vamos ler tudo junto? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, na vossa alma, vosso corpo seja conservado inteiros, repreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar, por favor. Pai, confiamos em Ti e esperamos em Ti. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti, ó Deus, não temos força, não temos capacidade. Mas a Tua palavra diz que em Ti podemos todas as coisas. Não é a palavra do reverendo tal que estará sendo pregada, é a palavra do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. É a palavra a qual o Senhor disse, para o sol existir, ele veio a existência. É a Tua palavra que diz aos animais, existam, e eles vieram a existir. Fala conosco, somos carentes da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero colocar um nome nessa mensagem. E eu vou procurar esse nome agora e vou encontrá-lo. O Espírito Santo vai me dar um nome para essa mensagem. Já encontrei. Vivendo na totalidade para Deus. Diga aí para o teu irmão: eu quero viver inteiro para Deus. Eu quero que o meu espírito, a minha alma e o meu corpo seja de Deus. Amém? Então hoje eu quero tratar com vocês rapidamente a respeito desse assunto. Assunto importante. Porque quando você se remete na palavra de Deus e você vai na carta que Pedro escreve, capítulo 1 e verso 15, ele diz assim: sede santo, porque Deus é santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. E o apóstolo que escreve essa carta, e esse capítulo e esse verso, está dizendo o seguinte, que nós temos que manter a nossa vida íntegra diante de Deus. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Muitas vezes nós lutamos constantemente, e muitas vezes constantemente somos derrotados na nossa vida espiritual por falta de compreensão da palavra de Deus e de alguns aspectos que eu quero mencionar. Então hoje nós queremos abordar uma santidade da parte de Deus nas nossas vidas. E Deus, Ele quer santificar o inteiro. Ele quer santificar totalmente a nossa vida. Tem uma palavra hebraica que chama Kadosh. Kadosh quer dizer santo. Então nós vamos mexer hoje com o crescimento espiritual da nossa vida.
E nós queremos então explicar para você o que é santidade tão falada entre os cristãos. Santidade nada mais é que um processo que Deus usa nas nossas vidas para nos levar a ser santo como Ele é santo. E a palavra santo não quer dizer outra coisa a não ser separado. Então Deus tem um forte desejo que nós sejamos separados para Ele. Separado do quê? Do pecado, separado do mal, separado da circunstância pecaminosa que envolve esse mundo, para servir um Deus poderoso e para Ele a glória e toda a honra. Então Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Então Kadosh, quando você ouve na igreja Kadosh da minha alma, nada mais é santo da minha alma. Deus quer transformar a gente em pessoas santas. Mas muitas vezes, por não entender, por não compreender muitas coisas da palavra de Deus, nós ficamos brigando. E na minha terra diz assim, dando murro em ponta de faca. Em vez de ter vitória, tem derrota. Em vez de ser um crente inteiro, é só a metade diante de Deus. E Deus não quer. Deus quer corrigir a nossa vida para que possamos andar íntegro diante dele. Amém? Então Paulo vai fazer uma exortação dizendo que nós precisamos ser santificados. Se uma pessoa precisa ser santificada é porque ela peca, porque ela é pecaminosa. E nós queremos tratar isso rapidinho com você hoje. Primeiro, já entendemos o que é santidade, é um processo. Já entendemos o que é ser santo, não é ser pendurado na parede, mas é ser separado para Deus. Agora nós precisamos entender o funcionamento do nosso corpo. Então, nós somos tricotomo. Parece uma palavra dada aos animais antigos, os dinossauros. Nós somos tripartido. Fala, meu Deus, estou me partindo no meio. O que isso está dizendo? Está dizendo que nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo. Nós somos algo complexo. Deus, quando Ele vai fazer o homem, Ele faz diferente de todas as pessoas. Ele olha os animais e diz, haja animais, haja tudo. Quando Ele vai fazer o homem, Ele põe a mão na massa e diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos complexos. Nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo. E essas três essências são unidas que você não consegue ver a diferença delas. Mas existe uma diferença muito tênue, mas existe. Existe espírito dentro de nós, existe alma e existe corpo. E nós queremos tratar disso. E quando o apóstolo Paulo fala da santidade, a primeira coisa que ele vai citar, ele diz assim, você tem que ser santo no Espírito. Agora nós não estamos falando do Espírito Santo, estamos falando do Espírito que cada um de nós temos. Que cada um de nós temos. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 e verso 7, vai projetar, filho? Não precisa procurar, acho que nosso irmão vai projetar para você. Mas eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia. 2 e verso 7, diz assim, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser um ser vivente. O que aconteceu? Deus ele vai formar esse homem, o homem está pronto, a matéria está pronta, mas ele não tem vida. Então Deus vai colocar nele vida. E Deus coloca neste homem o espírito de vida que cada um de seres humanos tem. Seja cristão ou não cristão. Nós temos esse espírito. É o espírito de vida. É o espírito que Deus soprou em nós. E nós passamos então a ter uma alma que está vivendo. Nós passamos a viver. Note bem que o homem está inerte. O homem está parado. Mas quando Deus sopra nele, ele começa a ter vida. E eu quero conversar com você, mesmo sendo um assunto delicado, que levaríamos uma semana, eu quero talvez aqui pegar alguns resíduos para que a gente possa ser abençoado. Nós temos um espírito dentro de nós. Eu não estou falando do Espírito Santo, eu estou falando do espírito de vida. Esse espírito que Deus soprou em cada ser vivente, chamado
os homens sobre a terra e as mulheres. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4 e verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante de qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir espírito, alma, juntas e medulas. É importante você saber que você tem um espírito, irmão. O Espírito de Deus, ele soprou esse espírito em você e você começou a viver. Em Tiago capítulo 2 e verso 26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Se Deus retirar o espírito de vida que você tem, você morre. Então, eu quero começar a trabalhar nesse aspecto. Deus, ele colocou um espírito dentro de nós. Mas o que aconteceu? No jardim do Éden, quando o homem pecou, a Bíblia diz que o homem morreu. Mas Adão viveu muitos anos. Adão teve muitos filhos. O que aconteceu? Houve uma morte espiritual, que a Bíblia chama de separação. Na Bíblia, muitas vezes fala de morte física, mas nesse caso, fala que a morte aconteceu. Houve uma separação do homem, e o homem se separou de Deus. A luz de Deus deixou de brilhar no coração dos homens. E o homem então passou a viver com o Espírito de Deus, mas sem se comunicar com Deus. E ele viveu por séculos, ele viveu por tempo, até que Jesus vai mudar essa circunstância. E como se muda a circunstância de um espírito que está separado de Deus? O que acontece com o homem que tem o espírito que Deus deu, o espírito de vida, mas ele não se comunica com Deus? Ele é separado, ele é morto, ele fica inerte. Você pode olhar aí, tem muitas pessoas que elas têm um espírito, mas o espírito de Deus nela não se manifesta, não tem vida. Então, Deus vai resolver o problema da humanidade. Ele vai resolver o problema desse espírito que está dentro do homem, mas está sem a luz. E como é que ele resolve isso? Então, ele começa então a trabalhar para que o espírito que habita nos homens possa novamente estar unido com Deus. É por isso que Romanos capítulo 10, verso 8 e verso 9, o escritor diz assim: porém que se diz a palavra, está perto de ti, na tua boca e no teu coração, e isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, e no teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Porquanto escrito está: diz, todo aquele que crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E o verso 17 diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Então o que Deus vai fazer com o espírito do homem que está abatido, com o espírito do homem que está alienado, separado? Quando esse homem ouve a palavra de Deus, e a Bíblia diz: e no seu coração crê, e no seu coração confessa que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, então esse espírito passa novamente a começar a ter ligação com o Pai. Começa agora Deus a atuar num campo especial do corpo humano, na sede das emoções, chamada espírito. E esse espírito que está em nós, ele quer Deus, porque agora ele ouviu a palavra, agora ele despertou, agora a luz de Cristo brilhou nele, e começa então agora esse homem que estava separado, esta mulher que estava separada, ele começa agora a ter relampejos de desejo de buscar a Deus.
Porque uma vez que a palavra foi enxertada no espírito que estava alienado. Então o que vai acontecer neste homem? É o que aconteceu em você e em mim. O nosso espírito estava separado de Deus, por isso ele estava morto. Mas aí aconteceu que a palavra foi inseminada, a palavra foi enxertada, caiu no nosso coração e nós ressuscitamos. A Bíblia diz que o espírito que estava morto, ele começa agora a ter vida, ele ressuscita. E agora ele começa a ter desejo de buscar a Deus. Se você observar em Filipenses, em Efésios capítulo 2, diz assim: tá bom para vocês a voz? O instrumento tá bom? Tá atrapalhando? Abaixa que o retorno está muito alto, vocês têm que ouvir melhor aí atrás. Vem sonoplasta na igreja, tem que ter ouvido afinado. Eu não sei tocar, irmãos, mas pensa num ouvido afinado. Pensa num homem que, se você bater uma nota errada, mesmo ele não sabendo fazer um dó, ele sabe. Terrível isso. E isso, você tem que falar, está muito alto aí, pastor. Porque a pregação ela é fundamental, é primordial na nossa vida. Então, em Filipenses capítulo 2 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados, nos quais, olha só, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, e segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, a Bíblia diz, Paulo escrevendo a carta de Efésios, vai dizer assim que Deus nos deu vida, estando a gente morto nas nossas ofensas, nos nossos delitos. E que vida é essa? Onde que ele deu essa vida? Deu no espírito do homem. Deu no meu espírito, no seu espírito. Você tem esse espírito de vida, estava adormecido, ele recebe a palavra, agora Deus vai regenerar esse espírito, Deus vai dar vida para esse espírito, e esse espírito agora começa a desejar um pouco mais a Deus. Então quando você olha para mim, eu olho para você, nós podemos notar que o espírito que nós temos, ele deseja Deus. Você saiu da sua casa, você veio aqui. Então Deus está trabalhando na santificação do espírito do homem e da mulher, trabalhando constantemente, porque é no espírito que ele vai ministrar. Deus não ministra a alma, Deus ministra o espírito que está em nós. Não é o Espírito Santo, irmão. O espírito que você tem, a qual Tiago disse: se Deus tirar, você morre. É esse espírito que Deus está trabalhando, é esse espírito, porque Deus colocou em nós o espírito para que ele possa comunicar-se ao espírito. É por isso que a Bíblia diz que as coisas de Deus, elas não se revelam para as pessoas naturais. As pessoas naturais não compreendem as coisas de Deus. Então Deus, ele trabalha na dimensão do espírito. Agora mesmo ele não está falando com a alma está aí, mas ele está falando com o teu espírito. Quando você vê a parábola da semente, e eu tive essa impressão, a Bíblia diz que uma semente caiu na beira do caminho, a outra semente caiu entre pedras, e a outra semente em terra fértil. A que saiu em pedra cresceu e morreu, na beira do caminho as aves comeram, mas a terra fértil produziu. Sabe o que é essa terra fértil? Quando a palavra cai no espírito do homem, o espírito do homem recebe a vida de Deus e começa a ver agora um grande desejo de buscar a Deus. Então, o problema está resolvido, porque Deus está tocando o nosso espírito. Deus está colocando luz no nosso espírito. Porém, a gente não é só espírito. A gente tem mais coisa, a gente é alma. E eu quero falar um pouquinho da alma. Quando você recebe a palavra de Deus, o seu espírito, ele se renova. É isso no capítulo 3 do livro de João, que Jesus chegou para o fariseu, o Nicodemos, e Nicodemos olhou para ele e disse assim: Senhor, olha só, Senhor, tu és o Filho de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que o Senhor faz. Eu reconheço, o Senhor é o Filho de Deus. Já bastaria, não?
Mas só reconhecer que Ele é Deus, ou só você reconhecer que Deus existe, não resolve muita coisa. Jesus olha para ele e diz assim: Nicodemos, tem uma coisa para te dizer. Você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Nicodemos, no seu conhecimento, ele era príncipe, ele diz: como eu já estou velho, entrar na barriga da minha mãe não dá. Como que isso acontece? Jesus fala assim: tu és príncipe e não sabe o que acontece? Aí então Jesus vai dizer: olha, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Então ele está falando que o espírito do homem precisa de uma regeneração que o homem não pode fazer nele, só Deus. Só o Espírito Santo e a palavra, quando entra no espírito do homem, ele se renova. E nós falamos que a pessoa nasceu de novo. O espírito nasceu de novo. Porém, a nossa alma não nasce de novo. E aqui que estão os problemas. Por quê? Porque é na alma que eu sou ferido. É na alma, a sede das minhas emoções, que eu guardo mágoa. É na sede das emoções que eu tenho traumas. É na sede da alma que eu peco e que eu tenho desejo pecaminoso. É na alma que eu sou pisoteado. Quando um pai me rejeita, ele não atinge o espírito, mas atinge a alma. Quando o marido nos troca por outra, ele não atinge o espírito, mas atinge a alma. Quando você agride uma pessoa, você não atinge o espírito da pessoa, mas você atinge a alma. Nesse exato momento, nós estamos aqui com as nossas almas expostas diante de Deus. Muitos de nós, quando começamos a refletir, nos lembramos de coisas que fizeram contra nós. Então, quando se fala nas igrejas, nós precisamos de uma cura interior, nada mais é que estão dizendo assim: você precisa de uma cura na sua alma. E o problema maior é que é na alma que o livre-arbítrio se manifesta. Se fosse no espírito estava bom, mas é na alma. O livre-arbítrio está na alma. É ela que decide. É ela que vai tomar decisões. É ela que vai resolver se faz ou não. É a nossa alma. Porém eu fiquei pensando: a alma que eu tenho é minha inimiga? Claro que não. Será que o meu espírito luta contra a minha alma? E o meu corpo? Será que eu estou em guerra? Claro que não. Mas tem crente que diz que eu estou em guerra com mim mesmo. O pior inimigo sou eu. Tudo bem. Mas Deus não fez você para viver em confusão. Deus não fez eu e você para a alma ficar combatendo contra o espírito e o corpo e viver uma guerra interior dentro de nós. Ao contrário, Deus quer que nós vivamos na dimensão do espírito, para que Ele possa ministrar o nosso coração. Então, pastor, o que fazer se é a alma que toma as decisões? É a alma que muitas vezes leva-me ao pecado. É a alma que muitas vezes leva eu a fazer o que eu não quero. Então o que eu vou fazer com a minha alma? Que exatamente agora pode ter pessoas que começam a pensar: poxa, eu não consigo liberar perdão para aquela pessoa, porque a minha alma está ferida. Eu não consigo liberar nada para o meu pai ou minha mãe, porque a minha alma está ferida. Então, o que fazer? Tem pessoas que dizem assim, que existe crente almático. Eu não creio que exista crente almático. Eu creio que exista crente que ele é espírito, alma e corpo. Então o que nós vamos fazer agora com a nossa alma que toma as decisões? As nossas almas que muitas vezes levam a gente a pecar, levam a gente a ir contra a palavra de Deus, sendo que o Espírito de Deus, através de Deus, está ministrando o meu espírito humano. O que fazer? Vamos viver em guerra, em batalha interior? Como muitos dizem que existe uma batalha dentro de nós. Pode haver uma batalha, até o momento em que eu vou definir quem manda aqui nesse ser. Então o que nós vamos fazer? Primeiro, nós temos que submeter a nossa alma ao domínio de Deus. Porque tem crente que diz: eu não queria ter alma.
É por isso que está essa confusão que nós vemos hoje através de muitas pessoas. Um acha que não tem alma, um acha que é só corpo, um acha que é só espírito. Por quê? Porque vive em constante confusão em si própria. Então eu preciso colocar a minha alma, porque ela vai tomar decisões, eu preciso colocá-la debaixo do domínio de Deus, debaixo do domínio da palavra do Senhor. É por isso que Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: eu rogo a vocês, Paulo dizendo, pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, em contrapartida, o Espírito está sendo ministrado por Deus, mas a alma muitas vezes, ela não quer obedecer a Deus. Por exemplo, você não vai ver a alma falando para o corpo: vamos para a igreja hoje? Você não vai ver isso. Você não vai ver a alma falando: ô corpo, ó, vamos orar, vamos ler. Ô corpo, ó, vamos jejuar. Você não vai ver. Mas o que você vê? Você senta na frente de um filme, você vê um filme de 2 horas. 2 horas. E você fica aceso. Um churrasco, você vai para um churrasco, está aceso, trabalhou dia 15, mas você sai, é aniversário do Pedro, vamos lá, festa. A alma e o corpo estão unidos, estão juntos, mãozinha dada. Fala, vou orar. A alma fala para o corpo: trabalhou a semana toda, né? Tá cansado, hein? Aí o corpo fala: é mesmo, eu ralei, estou só o pau, vou dormir. A alma fala para o corpo assim, o espírito, Deus fala para o espírito: jejuar um pouco é bom, hein? A alma fala: jejum? Cara, você já come mal pra caramba, nesse Japão não tem nem verdura. Você vai deixar de comer, vai morrer. Não, eu vou orar um pouco. A alma fala: mas já é 10 horas, 11 horas, amanhã você tem que levantar cedo. Então existe essa batalha. Mas essa batalha, ela vai se findar quando eu começar a colocar os meus desejos, as minhas vontades, debaixo da palavra de Deus. Aí a palavra de Deus começa então a tomar domínio na minha vida. Então a minha alma não fica solta, liberada. Ela não fica. Ela fica debaixo do jugo da palavra de Deus. Ela fica debaixo da autoridade da palavra de Deus. Então, isso quer dizer o seguinte: tudo que a minha alma vai decidir, ela tem um árbitro, é a palavra de Deus. Eu vou ver filme, o árbitro é a palavra. Eu vou sair, a palavra é o árbitro. Então eu não sou mais, a minha alma toma a decisão por si própria, porque ela está subjugada à palavra de Deus. Aí você consegue colocá-la diante da presença de Deus, até o ponto de ela começar a experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A nossa alma não se renova. A nossa alma, ela não nasce de novo, mas ela pode ser renovada todos os dias. Você quer ver? Se faltar leitura, se faltar oração, se faltar a prática do jejum na vida de um cara, a gente fala que ele ficou carnal. O que é isso? A alma começou a tomar conta da vida dele. Hoje eu não vou na igreja, porque a alma não quer vir à igreja, e corpo menos ainda. Agora mesmo, a alma está dizendo para alguns: que hora vai esse culto? Essa pregação não vai acabar? Estou cansado, cara, hoje é domingo. A alma, eu tenho que fazer compra ainda, não é a mulher, é a alma. Puxa, vai acabar logo isso aqui. Mas de contrapartida, o espírito está com fome. Então o que temos que fazer? Colocar debaixo da palavra de Deus, porque ela vai se renovando todos os dias, até o ponto de você ter controle sobre os desejos da sua alma. Aí a alma do homem vê uma bela jovem bonita, aquele monte de areia que não cabe no nosso caminhão.
Você vê aquele monumento feminino. Tudo que você deseja na vida, mas você casou com outra que não tem nem meio saco de areia. Aí você fala, meu Deus, se eu esperasse mais um pouco, talvez eu casaria com essa. Aí entra a palavra de Deus na sua alma. Se você pecar, se os seus olhos fazer você pecar, arranca-os. Aí você fala, opa, Jesus dos crentes, eu volto os olhos para aquela que eu tenho que voltar, que é a minha esposa, se eu sou casado. Então, a nossa alma, ela começa a ser controlada pela palavra de Deus. Às vezes a gente quer até pecar, mas vem a palavra de Deus na alma e a gente se posiciona. Quantos aqui nessa semana não tiveram desejo, talvez, de desistir de algumas coisas importantes, como casamento? Mas aí vem a palavra de Deus na sua alma. Agora, se você não ora, se você não jejua, se você não medita, a sua alma é livre, ela começa a tomar as decisões. E a nossa alma, ela não deseja Deus, menos o nosso corpo menos ainda. É um sacrifício às vezes, para uma pessoa vir na igreja. Tenta trazer uma pessoa que o espírito não está ainda renovado. É uma luta. É uma luta. Mas já não é luta para aquele que já está com o espírito renovado e a sua alma sobre o domínio da palavra de Deus. Pastor, eu quero que a minha alma seja dominada por Deus. Pastor, eu quero que a minha alma possa entrar debaixo do jugo da palavra de Deus. Eu quero que a minha alma tome o Senhor como o Senhor da minha vida. Eu quero que a minha alma, ela realmente seja santa. Porque o meu espírito é santo, o Senhor está santificando. Mas as minhas atitudes muitas vezes não condizem com aquilo que eu prego, com aquilo que eu creio, com as minhas crenças. Porque a minha alma impulsiona-me a fazer coisas erradas. E eu quero colocar ela debaixo da sua palavra. Como eu faço isso, Senhor? A Bíblia diz em Salmos, capítulo 119, verso 11. Olha só. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então a nossa alma tem que ser bombardeada constantemente pela palavra de Deus. A minha esposa diz que a nossa alma tem que ser um depósito da palavra de Deus. Porque se ela não for um depósito da palavra de Deus, a gente vai tomando as decisões que ela deseja. E ela nunca vai desejar perdoar alguém. Sabe por que algumas pessoas não perdoam outras? Por causa da alma. A alma não deseja amar ninguém, não deseja perdoar ninguém. Parece um alienígena em nós. Parece um inimigo que Deus colocou dentro de nós, mas não é. É para que possamos trabalhar em perfeita unidade. Só que se você aceitou a Cristo, se o seu espírito nasceu de novo, se você é um crente, você tem que ter a palavra de Deus na sua vida. Você tem que ter a prática de jejum, a prática de oração. Por quê? Porque o jejum faz com que a alma entre no eixo. Quando você vê aquele prato de comida, você fala, não vou comer. Você vai ter que entrar no eixo, alma. Você vai ter que obedecer a palavra de Deus. Você vai ter que ter domínio. Você vai ser dominada, porque a Bíblia diz que nós temos que receber o Senhor como Senhor da nossa vida. Aí então as coisas começam a mudar. Você come, você vai para o churrasco, você vai fazer os seus hobbies, você vai pescar, você sai com os amigos, mas tem um princípio. Não é a alma que decide. É o meu espírito que vai decidir agora. Porque Deus está ministrando o meu espírito. O problema das mulheres. A gente acha que as mulheres, elas querem tomar decisão. Não é, o problema é da alma das mulheres. E os homens? Qual o problema deles? A alma dos homens. Uns fracos, uns fortes. Uns gostam de tomar decisão, outros não. E Deus está ministrando no nosso espírito. E a maneira que nós vamos subjugando a nossa alma, as nossas vontades, a vontade de Deus, nós vamos deixando de fazer as nossas vontades. E as vontades de Deus vão crescendo e aumentando na nossa vida. Aí vir a igreja passa a ser uma alegria. Aí dizimar passa a ser compromisso. Aí contribuir com a obra passa a ser algo prazeroso. Por quê? Está havendo agora uma unidade entre espírito, onde Deus ministra, e a minha alma. A alma, ela não nasce de novo, mas ela se renova.
Pastor, o senhor tem base? Tenho bases bíblicas e bases pessoais. Porque eu era um homem vivido pelas emoções, pela vontade. Hoje não, hoje eu passo a ser conduzido pela palavra de Deus. Eu coloco agora as minhas vontades debaixo da palavra de Deus. E quando eu tenho vontade que não está alinhado com a palavra de Deus, eu refuto, eu refugo e não avanço, eu retrocedo. Porque quem manda em mim não é a minha alma, quem manda em mim é o Senhor da glória. Amém? Quem manda em mim é o Senhor da glória. Eu estava orando na manhã de sábado, em 10 minutos Deus ministrou para mim: filho, o seu problema não está no seu espírito, porque eu ministro aí, você quer Deus, mas o problema está na sua alma. E quanto mais você alimentar a sua alma com as coisas do mundo, mais longe de Deus você vai ficar. Você quer ver? A gente não ora, a gente não jejua, a gente não lê Bíblia, mas a gente faz tudo o que pode fazer. Você está alimentando quem? O Espírito? Sua alma. Sua alma está se robustecendo. E ela vai começar a tomar decisões. E ela vai começar a tomar um espaço maior na sua vida. E o seu corpo, como um boneco, vai obedecê-la. É por isso que Deus vai contra um pecado chamado glutonaria. Glutonaria não é comer além daquilo que você necessita. Aí as mulheres e os homens entram num peso obeso. Depois começa a luta nas academias. Aí começa a dizimar na academia. Começa a dizimar no médico. Porque querem voltar a um corpo de outrora. E aí, travam as mãos para Deus e abrem as mãos para o mundo. Nós temos que voltar à essência. Quem tem que controlar você não é a alma, mas o espírito que você tem. Porque Deus está ministrando o seu espírito. Amém? É por isso que instala-se a confusão. Pastor, mas essa pessoa na igreja parece que ele é tão espiritual, lá fora ele é maníaco, ele é totalmente contrário àquilo que ele professa ali, a alma. Se nós dermos vazão para ela, irmão, ela vai nos levar quanto mais longe de Deus. Porém, como eu já disse, Deus não fez isso para que funcionasse assim. Deus quer que a sua alma se submeta a Deus e que você possa dizer a ela: não, nós não vamos para esse lugar. Nós não vamos tomar essa decisão. Nós vamos tomar a decisão que Deus quer. Nós vamos permanecer na presença de Deus. Hoje mesmo, muitos crentes têm sido obedecido à sua alma. E elas arrumam confusão na igreja. Ela arruma confusão com os irmãos e não arrumam. Porque a dimensão da alma cresceu de uma tal maneira. Ela começou a amar mais o mundo do que a Deus. Seu espírito não ama o mundo. Quem ama o mundo é a nossa alma. As coisas do mundo passou a ter mais prazer do que as coisas de Deus. As coisas do mundo se avolumou, se cresceu, e você só tem olhos para isso. Só que é hora de voltar. E no momento de oração Deus falou para mim: eu quero que você volte a jejuar. Eu quero que você volte a ler a palavra de Deus com mais intensidade. Eu quero que você volte a ter um domínio maior sobre a sua alma. Eu não sou diferente de você, eu sou espírito, corpo e alma como você, alma e corpo como você. E muitas vezes a gente deixa a palavra de lado. A gente já leu muitas vezes, já tem muita coisa. A gente não precisa muito da palavra para pregar, porque a gente já tem algumas coisas. Só que a gente não vive para pregar. A palavra de Deus é o pão vivo que desce do céu para alimentar a nossa alma. É por isso que você está vendo muitos pastores que ele é um centro do mundo. Por isso que você está vendo os escândalos nas redes sociais. Por quê? Os crentes estão sendo conduzidos pela alma, pela emoção da alma. E Deus não quer isso. E Deus quer que você coloque a sua alma debaixo do senhorio dele. Aí começa a ter uma ligação forte. Alma e espírito. Alma e espírito. Alma e espírito obedecendo a Deus. Aí vai acontecer o que Paulo diz: Deus santifica o espírito, santifica a alma, renova a alma pela renovação da palavra de Deus, porque
porque eu estou escondendo a palavra dentro do meu coração. Irmão, não adianta você ter a maior Bíblia da igreja. Não adianta você comprar aquela Bíblia hebraica. Não adianta você ter coleções de Bíblia, se você não sacar de lá as palavras e guardar dentro da sua alma. Muitas vezes a Bíblia diz coração, ela está dizendo alma. A palavra tem que estar na tua alma. Você tem que esconder a palavra na tua alma, para você não pecar contra Deus. E pode ser eu ou você. Se a gente começar a deixar a palavra fora da nossa alma, nós começamos a viver um homem carnal, e nós começamos a nos inclinar para a carne e vamos morrer. Mas a Bíblia diz, se nós inclinarmos para o Espírito, nós vamos ter vida e paz. É por isso que Paulo está dizendo, o seu espírito tem que ser santificado, e Deus está ministrando. Mas o problema da Catiane não é o espírito, é a alma dela. O problema do Carlos não é o espírito, é a alma dele. De vez em quando ela quer criar asa. É na alma que eu vou guardar as emoções, as tragédias da vida. É na alma que eu vou precisar de uma cura. E essa cura, ela só se dá quando eu começo a semear na minha alma a sede das minhas emoções, a palavra de Deus. Amém? Mas não para aí. Paulo disse que a gente é corpo também. Por quê? Porque Deus, Ele quer se manifestar. Deus, Ele quer que você seja a luz desse mundo, o sal dessa terra. E a Bíblia diz assim, a luz tem que brilhar, porque ninguém pega uma luz e esconde, ao contrário, põe no alto para que possa clarear. E o sal não pode ser insípido, ele tem que ser de sabor. Então Deus está dizendo o seguinte, filho, as suas obras, como diz Tiago, mostra aí a tua fé, eu mostro as minhas. As obras não salvam, mas depois de ser salvo, nós temos que ter obras que mostram que Jesus está na nossa vida. Pensa numa mulher, pensa comigo só para a gente fechar. Uma mulher crente que está aqui, uma mulher, talvez você, mulher, está aqui. Aí você vai trabalhar amanhã e ninguém te reconhece mais. Nossa, pôs a roupa da fábrica, não é mais crente. Vai, briga e grita. Aí você olha e fala, mas o que está acontecendo? Por que as atitudes são assim? Porque falta um controle. E as pessoas vão ver isso através da manifestação do corpo, da manifestação humana, porque o corpo, ele tem a capacidade de se manifestar aqui na terra. E esse corpo agora, ele precisa ser santo. Por quê? Porque o meu espírito é santo, a minha alma é santa, e o meu corpo precisa ser santo. Então olha só o que a Bíblia diz. Em Colossenses capítulo 3, já vamos fechar. Em verso 8 e 15, diz assim, agora porém, despojai-vos igualmente de tudo. Olha só. Não é despojar de casamento, despojar de bens, não é isso. Ai, pastor, fala que eu tenho que despojar, que eu despojo mesmo. Já não aguento mais mesmo, vou despojar esse trem, né? Não é isso não, irmão. Esse trem que você tem faz parte da sua vida. Engata o seu vagão ali nele e vamos prosseguir a viagem. Amém? Você tem um trem aí? Fala para ele, eu sou seu vagão. Vou engatar aqui, nós vamos junto até a glória. Amém ou não amém? Despojar, irmão, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não minta para as pessoas, uma vez que você despiu do velho homem, dos seus feitos. Então, o que está dizendo agora? A minha alma santa, o meu Espírito Santo, o meu corpo começa a se desfazer de coisas, como ira, como cólera, como mentira, como aquelas atitudes que manifestam
aquilo que eu sou por dentro. Por quê? A minha alma agora está debaixo do jugo da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não. Irai-vos, mas não. E o que eu vou fazer? Não vou pecar. Então agora o espírito renovado, a alma controlada por Deus, agora eu começo a manifestar a glória de Deus. E o que é manifestar a glória de Deus? Olha só, o versículo de número 16, do capítulo 3, e o verso 16, o verso 15, começa a dizer assim, ó. Colossenses capítulo 3, verso 15. Olha só o que diz. Depois que a Bíblia diz, nós temos que despojar disso, ele vai dizer assim: revesti-vos, pois, de quê? Do quê? Revesti-vos, pois, do quê? De um novo homem. Olha aí capítulo 3 e verso 15. Ele diz assim, ó. Deixa eu achar aqui para você. Ele não está projetando, né? Tá assim. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Igualmente, fosse chamado em um só corpo. E seja agradecidos. Habite ricamente na sua alma a palavra de Deus. E aconselhai-vos mutuamente a sabedoria, louvando a Deus, cantando hinos, salmos, cânticos espirituais, com gratidão ao Senhor. Agora, vamos ver novamente o verso 16. Eu não estou conseguindo achar aqui. Colossenses capítulo 3, verso 16. Deixa eu achar na minha Bíblia. Abra sua Bíblia aí. Colossenses capítulo 3. E verso de número 15. Vamos lá. Isso. Acharam aí? É o verso 10? Isso. É o 10? Então vamos lá. Tá vendo? Tem gente que lê Bíblia aí. Vamos ver se é mesmo. Ó. E vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem de Deus, aquele que o criou, no qual não pode haver grego, judeu, circunciso, circuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, porém Cristo em tudo e em todos. Então, o que acontece com a nossa alma depois que ela entra debaixo do jugo da palavra de Deus? Nós começamos a nos revestir de uma nova pessoa. Aquela mulher que você tinha, briguenta, ela começa a não brigar mais, irmão. Pastor, não está acontecendo comigo não, eu continuo a mesma coisa, não muda, não tem mudança na minha vida. O problema está na alma. Precisamos submetê-la hoje aos pés do Senhor. Sabe aquele homem que nunca muda? Ele entra e sai da igreja, não muda, porque a alma não está sendo obediente à palavra de Deus. Porque quando ela você começa a se revestir de um novo homem, de uma nova atitude, de uma nova personalidade. Aquele homem de outrora você não conhece mais. Aquela mulher rixosa, você não tem ela mais, porque agora ela se converteu ao Senhor. Talvez você está me ouvindo aí pelo Facebook, essa palavra é para você. Enquanto a nossa alma não se submeter à palavra de Deus, nós vamos continuar sendo a velha criatura e tendo os reflexos da velha criatura. Mas quando nós nos submetemos a Deus, os reflexos são outros, nós começamos a ter a glória de Deus na nossa vida. Aí, para nós terminarmos, diz assim, 1 Colossenses 3,16: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Você está entendendo por que Paulo está dizendo, olha, precisa santificar o seu espírito, precisa santificar a sua alma?
precisa santificar o seu corpo? Porque Deus quer habitar no seu corpo. Paulo diz assim: não sabeis vós que você é o templo, o santuário do Espírito Santo de Deus? Que o Deus poderoso habita em você. E esse Deus habita onde? A Bíblia diz que Deus mandou o seu Espírito. E o Espírito de Deus agora habita dentro de nós. Aonde? No nosso espírito. Então, para a gente fechar, dá a entender que eu e você, nós tínhamos que viver na plenitude do Espírito. Mas por que muitas vezes vivemos na plenitude da alma? Dos desejos, das emoções. É porque muitas vezes não subjugamos a nossa vida. Aí começa a existir uma guerra dentro de nós. Meu espírito quer Deus, a minha alma não. Meu espírito quer Deus, mas a minha alma não quer saber dele. E o meu corpo vai obedecer quem? A minha alma. A minha alma deseja o mundo, os prazeres do mundo. É por isso que tem muita gente hoje servindo o mundo, mas de vez em quando o espírito dele fala: e Deus? Aí ele traz um reflexo de uma mensagem, de uma lembrança, mas ele continua lá. Então nós temos que subjugar a nossa vida diante de Deus. Quando você coloca o seu corpo, ele é templo, irmão. Agora, se o corpo é templo, você tem que cuidar desse templo. Deus habita aí. Então o seu corpo não é para ser mostrado nas vitrines do mundo. Sabe o problema que eu vejo hoje nas igrejas? Que o mundo está tentando entrar na igreja através da moda. As mulheres, muitas delas são dominadas pela moda. Ai, agora lançaram uma calça. Eu estava vendo no Facebook, eu dei risada esses dias. Uma mulher falando assim: tome cuidado. E eu falei: por quê? Pensando eu: tome cuidado com as fofozonas, com as mulheres que parecem aqueles corpão, né? Aí ela magrinha, ela falou: eu vou mostrar para vocês, eu vou me transformar, eu vou virar num avião. Eu falei: vai dar coisa. E eu olhando aquilo. Aí, é claro, cortava e depois mostrava. Ela falava: coloca essa espuma aqui, outra espuma aqui, foi colocando. Coloca espuma aqui, espuma aqui, espuma aqui, colocou outras coisas aqui. De repente, falou: vixe, que mulherão, que coisa. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque a moda começa a ditar a nossa vida. As mulheres não querem mais, ela não aceita o seu próprio corpo. Porque o mundo estipulou uma vitrine para ela. E ela quer estar na vitrine do mundo. Mas o seu corpo é templo do Espírito Santo. É para ser preservado. É para ser cuidado. Não é para ser desejado pelos homens. Seu corpo é de Deus. Ele é Senhor do seu corpo. É por isso que a Bíblia diz que quando eu caso, o meu corpo é da minha esposa. E o dela é meu. Porém, os nossos são de Deus. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo é de Deus. Aí quando Deus habita com a sua plenitude, é por isso que em Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis o Espírito Santo ao descer sobre vós. Vocês serão batizados com o Espírito Santo, serão revestidos de poder. Então agora o poder de Deus habita na minha vida, no meu espírito. A minha alma, ela se submete à palavra de Deus. E o meu corpo manifesta a glória de Deus. Aí então, nós vamos começar a viver na plenitude do Espírito. Pastor, o que é melhor viver? Na plenitude do Espírito. Aí então a gente compreende uma mulher totalmente dirigida por Deus. Um homem totalmente dirigido por Deus. Agora, quando se dá, o corpo não quer Deus, a alma menos ainda. E o nosso espírito, vai haver uma luta, uma briga constante. Paulo diz desta briga. Paulo diz assim: a carne milita contra o espírito. Mas quando você se conecta com Deus, acabou o problema. Acabou o problema. Quem domina mais você não é a alma, é o espírito. Agora o Espírito de Deus domina você. Ele ministra o seu espírito. Ele ministra a sua vida. E aqui você se manifesta um novo homem, uma nova mulher. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. De repente você está aqui e você vê outra coisa na sua vida. Talvez você vê atitude que não glorifica a Deus.
Talvez você vê gesto que não glorifica a Deus. E sabe o que é isso? Nada mais e nada menos do que falta de submeter a sua vida, a sua alma à palavra de Deus.